Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu adoro vir aqui toda semana conversando com vocês. Eu gostaria de poder fazer mais disso, né? Mas enfim, hoje eu vim falar de um assunto, né? Que a Jacira é uma seguidora minha, então ela sempre acompanha meus vídeos, né? Ela acompanha minhas redes sociais. E aí ela fez um pedido na semana retrasada, que foi um vídeo que eu postei, e ela fez uma solicitação pedindo para que eu falasse sobre relacionamento abusivo, né? Narcisismo, um narcisista, né? Então, assim, eu vim falar desse assunto com vocês, que é um assunto bem interessante, né? Muito interessante até, porque ele não é difícil de ser identificado, e quando identificado, quanto mais rápido nós identificamos, mais rápido podemos sair dele, tá? Então, o que seria o narcisismo, né? O narcisismo, na verdade, ele é conhecido como transtorno de personalidade narcisista. Narcisista, o que é? Né? O próprio nome já diz, né? O narcisista, acho que todo mundo já sabe o que é narcisista. É aquela pessoa que se idolatra, é aquela pessoa que tem uma admiração exagerada sobre si mesmo, né? Uma paixão excessiva por si mesma, né? Egocêntrica, né? Então, o narcisista é isso, né? E o narcisismo é isso, né? E esse transtorno de personalidade narcisista? O próprio nome diz, né? Que é aquela pessoa egocêntrica, então aquela pessoa ela tem muitas dificuldades em relacionamentos. E outra coisa, lembrando vocês que a gente ouve muito falar em relacionamentos abusivos, narcisista e tal, em relacionamentos amorosos. Porém, existem também relacionamentos abusivos em todos os outros tipos de relacionamento. Trabalho, família, membros de família, né? Que mais? Amigos, né? Então, todo tipo de relacionamento, ele pode ser abusivo, sim, tá? Então, como eu disse, quanto mais rápido identificar, mais rápido pode sair, tá? E aí, esse comportamento, ele não é tão difícil de ser identificado, por quê? Porque ele tem um comportamento muito forte, marcante, indicativo, sabe? Então, é muito fácil de você identificar uma pessoa assim. Tá? Então eu fiz uma colinha aqui, ó, vou mostrar que eu fiz uma colinha aqui com alguns itens, tá? Que eu vou falar desses itens e até sair. Esses itens aqui eu coloquei para mim falar para vocês, para mim não esquecer, porque são muitos comportamentos, né? Que dá pra gente identificar aí um narcisista, tá? Mas eu coloquei o que eu achei mais relevante. Tá bom? Então, se vocês tiverem mais alguma ideia aí, quiser compartilhar, né? Eu adorei essa ideia de compartilhar, viu, Jacira? Muito obrigada por essa oportunidade que você me deu de estar falando desse assunto. E quem quiser falar de mais assunto, né, para o nosso conhecimento, para o nosso autoconhecimento, né? Para a nossa expansão de consciência. Então coloca aí um assunto para a gente falar sobre ele, que mesmo que de repente eu não souber, eu vou atrás, eu vou estudar, eu vou saber e eu vou passar para vocês, tá? Porque enquanto eu passo para vocês, eu aprendo também muito mais, tá? Então é isso. Bom, vamos lá. Vamos falar das características. Eu coloquei aqui. Tá? Então, o que acontece? Como que é o relacionamento dessas pessoas narcisistas, né? Essa pessoa, ela interage no mundo, gente, de uma forma muito peculiar, de uma forma muito diferente da maioria das pessoas, sabe? Justamente porque, como eu disse, né, eles têm comportamentos muito marcantes, muito indicativos, né? Então, o que acontece, né? Eu vou falar um tipo de comportamento. Deixa eu só arrumar minha luz aqui.
o tipo de comportamento, tá? O que acontece? Eles projetam nos outros, né, características e defeitos que eles querem esconder de si mesmo, tá? Geralmente eles fazem isso, lógico que é inconsciente, né? Mas na verdade é para se proteger de um interior inseguro, imaturo, ferido, né? Então o que eles fazem? Eles transferem essa fragilidade, esses sentimentos, eles invertem a culpa e a responsabilidade. Vou dar um exemplo disso. Por exemplo, eles causam uma confusão mental no outro. Por quê? Porque ele começa uma discussão, né, por algum tipo de assunto aí ou situação. Ele, de agressor, ele passa a ser vítima, né? Então ele começa a falar e a julgar o outro, a outra parte, como responsável pela sua ira, como responsável pela sua agressão verbal ou até física, né? Mas agressão verbal, agressão emocional, coisas que ele fala para outra pessoa que vai magoar, que vai chatear, a pessoa não tem muitas vezes argumentos nem para se defender, porque se falar alguma coisa já é mais um motivo para se tornar vítima, né? Então, tipo assim, ele vai julgar o outro, culpar o outro por uma agressão verbal. Ah, mas eu gritei com você porque você causou isso em mim. Ah, mas eu bati em você porque você causou isso em mim. E na verdade não é real. Só que o que causa no outro, né? Que é onde existe um desgaste emocional muito grande. E por isso que eu falei, quanto mais rápido a pessoa identificar isso, mais rápido ela tem que sair disso, né? Porque a outra pessoa pode ficar pensando assim, nossa, mas será que fui eu mesmo? Nossa, mas será que eu sou tão errada assim? Né? Então causa no outro uma fragilidade muito grande, né? Causa no outro uma destruição do auto-amor, sabe? Do merecimento e de muitos outros sentimentos, né? Por conta disso, porque eles se acham assim os maiores, os melhores, né? Por conta dessa visão distorcida e exagerada que eles têm deles mesmos, né? Eles se consideram muito importantes e grandiosos do que realmente eles são, tá? Ou seja, né? A autoimagem que eles fazem deles não corresponde à realidade, tá? Então com isso eles se protegem dos erros e das falhas, né? Porque eles julgam os outros, né? Então tudo que acontece, a culpa não é deles. Eles são uns anjos, né? Uns santos. Então aí o que acontece? O outro é culpado, né? Então isso é uma coisa que acontece muito, tá? Vamos ver uma outra característica aqui, ó. Manipulador. O que ele faz com isso, né? Com essa manipulação, com ser controlador demais, né? Sabe aquele namorado ciumento que de repente ele sente ciúmes, mas ele joga a culpa na outra. Você dá liberdade para fulano, então fulano se aproxima. Então, quer dizer, ele ainda julga o outro, né, pelo ciúme que ele tem devido à insegurança e tudo mais, pelo lado obscuro, pelo lado sombrio, do lado de dentro, né, ele ainda julga a pessoa, né, o outro como responsável por isso daí, tá? Então, essa pessoa que controla, essa pessoa que manipula, né, roupas, inclusive, namoradas, não, namorada minha, mulher minha não coloca mini saia, vamos dizer, gente, isso é ser controlador, isso é manipular o outro, né? Então, o que acontece com isso? A vítima, né, que é a outra pessoa, ela acaba o quê? Sendo destruída, vamos dizer assim,
ele destrói a vítima emocionalmente, porque na verdade a intenção é essa, né? É destruir o outro emocionalmente, né? E aí é onde ela fica confusa. Nossa, mas será que eu sou louca mesmo? Será que eu sou desequilibrada mesmo e agressiva, né? E na verdade não é, tá? Então, essa questão de inversão de papéis aí, né? Fazer com que o outro pareça culpado de situações, né? De desequilíbrios, de insanidades e tudo mais, né? Tem agressores que grita, pula e dá soco e não sei o que, então e aí o culpado é o outro. Então, quer dizer, se ele matar, né? Aí vai falar, não, eu matei porque ela foi culpada. Ela que foi culpada, porque eu matei porque ela foi culpada. Ah, então ele vai ter liberdade, porque ele não teve culpa, tá? Ele matou porque a culpada foi o outro, né? Geralmente é assim, tá? Bom, então, o que acontece? Bom, eu falei aqui, eu acho que eu abrangi um pouquinho de cada coisa, e eu quero falar uma coisa para vocês, né, que o Bert Hellinger fala em Constelação Familiar sobre a lei do equilíbrio, né? Essa lei do equilíbrio, o que é? Nós não podemos dar mais ou receber mais ou menos, tá? O que acontece? O próprio nome já diz, tem que estar num equilíbrio. Se você doa mais, né? Vamos falar numa balança. Você doa mais e recebe menos. Quer dizer, acho que tá dando para vocês verem minha mão, né? Está em desequilíbrio. Se você recebe mais do que doa, também está em desequilíbrio, né? O que acontece? Esse desequilíbrio, ele vai uma hora gritar dentro de você de que algo não tá legal. Ou você vai se sentir sufocada, ou você vai sentir um vazio, né? Porque ele tem que estar nesse equilíbrio, né? O dar e receber, ele tem que estar num equilíbrio, né? Do mesmo jeito que nós queremos atenção, também nós temos que dar. O que você quer do outro, se você não dá? O que você espera do outro, se você também não oferece? Vamos falar do narcisista, ele não consegue pedir desculpa, ele não consegue fazer uma autoanálise, né? Uma autocrítica de chegar e falar assim, nossa, me desculpa, eu errei, eu acho que eu exagerei em xingar você, eu acho que eu exagerei em falar algumas coisas pra você e você não é merecedora disso, então você me desculpa, né? Então, assim, essa autoanálise, essa autocrítica faz com que nós conseguimos perceber o que o outro também precisa, sabe? Não é só crítica, assim como não é só elogio, né? Precisa desse equilíbrio, tá? Então, como que nós podemos lidar com isso? Com essa situação de transtorno de personalidade narcisista. A melhor forma de lidar com isso é não lidando com ela. Por quê? Porque quanto mais você fala, quanto mais você discute com uma pessoa que é narcisista, menos razão você vai ter. Então, se você quiser ter razão ou paz, o que você prefere ter? Razão ou paz? Se você quer ter paz, eu oriento que se afaste, tá? Como eu disse, né, lá no começo, que esses relacionamentos, gente, eles não existem só em casos amorosos, eles existem em família, em relacionamento no trabalho, relacionamento de amigos. Em família, por mais que a gente não queira admitir, é onde existe muito. Tem sempre aquele, né, que quer ser beneficiado o tempo todo, não quer ser contrariado, né, subestima o outro, diminui o outro, né, é conveniente com algumas coisas, né, enquanto tá servindo tá tudo bem, dali a pouco você não serve mais, então você tá descartada. Então, esses tipos de relacionamentos são relacionamentos tóxicos.
tá? E aí, o que que acontece? Você vai sendo sugado o tempo todo, você vai sendo, sabe, agredido emocionalmente o tempo todo. Aí vai de uma escolha, tá? Não é porque é família, não é porque é amigo, não é porque é trabalho, não é porque é marido, não é porque é namorado, não é porque é filho que você é obrigada a aguentar um relacionamento tóxico, aonde as pessoas vão te agredir com atitudes, com palavras, ou seja lá o que, né? Então você não é obrigada a conviver com isso. Tá? Aí entra as escolhas, né? Você vai escolher o que você quer pra você, isso, então você permanece nisso, tá? Agora, se você não quer permanecer nisso, é aquilo que eu falei. Qual a melhor forma de lidar com isso? É não lidando, sabe? É muitas vezes silenciar, finge que não vê, deixa a pessoa lá, na dela, naquele mundinho fantástico, e aí você vai viver sua vida, porque ninguém é obrigada, como eu disse, a conviver num relacionamento tóxico, agressivo, né? Sendo subestimado, desdenhado o tempo todo, né? Então, o sentimento, o narcisismo é isso. Eu espero ter explicado, né? Espero ter esclarecido isso. Jacília, você me fala lá se foi esclarecedor para você, se agregou para você. Se não for, você pode me perguntar. A gente acrescenta mais algumas coisas, né? Mas é bom eu falar, terminar de falar para vocês o seguinte, né? É muito simples eu chegar aqui e falar para vocês assim: ah, deixa ele gritar, deixa ele pular, deixa ele dar soco, deixa fulano sei lá o que, né? É muito fácil, tá? Eu entendo isso. Quem convive com uma pessoa assim, essa pessoa se torna doente, né? Que também é uma outra patologia, tá? Então, eu só quero dizer pra você que você não está sozinho nisso. Você pode pedir ajuda quando precisar. Existem milhares de profissionais hoje em dia que trabalham com isso caso você não consiga sair de uma situação dessa sozinho ou sozinha, né? Então, nós podemos sim buscar ajuda. Isso não é vergonhoso de forma alguma, né? Eu penso que o nosso amor próprio, o nosso valor, ele tem que vir acima de todas as coisas, tá? Não é uma outra pessoa que vem aqui e chega pra você e te diminui, sendo que a sua vida você ganhou, né, dos seus pais. O nosso primeiro portal da vida é a nossa mãe, e ela nos deu a vida, ela junto com o nosso pai, né? Nós somos 50% pai, 50% mãe. Então eu acho que nós temos que honrar isso no sentido, honrar que eu quero dizer isso, no sentido de nos proteger, de não aceitar qualquer coisa, não, né? Nos valorizar a ponto de falar, eu não quero isso pra minha vida, e fazer as escolhas da qual você vai ficar leve com isso, né? Como eu disse, entre você ter razão e ter paz, o que você prefere? Então, às vezes, sair de um relacionamento abusivo, narcisista, talvez pode não ser fácil, mas você consegue, porque o que importa, em primeiro lugar, é se fortalecer, se amar, né, antes de qualquer coisa, tá bom? Então, é isso que eu deixo pra vocês hoje, e se alguém quiser falar de algum assunto, como eu já disse, deixa aí embaixo no vídeo, tá bom? Ah, e eu queria pedir pra vocês o seguinte, eu tenho um canal no YouTube, né, que chama Simone Aguiar Terapias Integrativas, e eu queria pedir pra vocês que fossem lá, dá um like, ativa o sininho, compartilha, por favor, para me ajudar a divulgar essas ferramentas que eu trabalho, a divulgar esses assuntos que ajudam tanto na expansão de consciência das pessoas, no autoconhecimento, né? Então eu gostaria muito de pedir esse apoio de vocês, para que, além de me seguir no Instagram,
fazer lá no Instagram, no YouTube. Entra lá, dá um like, ativar o sininho e se inscrever, tá bom? Gente, um beijo grande pra vocês. Eu adoro estar aqui com vocês falando sobre esse assunto. Quanto mais eu falo, mais eu aprendo. E eu fico muito feliz com isso. Muita gratidão por essa oportunidade. Beijo muito grande.